O Evangelho, que é de São Marcos, capítulo 1, versículo 29 até 39, diz assim: naquele tempo Jesus saiu da sinagoga, estava pregando na sinagoga de Cafarnaum, e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André, que era ao lado da sinagoga de Cafarnaum, onde Pedro morava e Jesus morava ali com Pedro. Né? E Simão era irmão de André, Simão Pedro, irmão de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão, ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Quando o outro evangelista, São Mateus, narra isso, ele diz que Jesus repreendeu a febre. Acho interessante essa expressão. Repreendeu, como se a febre fosse uma pessoa. Sai daí dessa mulher. E a febre saiu. Né? E ela se pôs a servi-los. Que bonito, né? Deus nos cura para a gente servir a Deus. Deus não pode curar a gente para a gente continuar no pecado. Deus não pode curar a gente para a gente continuar aí sem nenhuma vontade de fazer nada pelo reino de Deus. Não. Deus nos cura para a gente servir a Deus. Servir a Deus. Peça a Deus para te curar. Do que você precisa ser curado. Mas peça a Deus também a graça de você servir a Deus. Da maneira que você puder. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Por que Jesus expulsava tanto demônio e hoje, graças a Deus, a gente já não tem mais isso? A possessão hoje, que no tempo de Jesus era uma coisa bem comum, já não tem mais. Tem, mas não é assim tão comum. Porque hoje, meus irmãos, nós temos aquele povo não tinha. Hoje nós temos o batismo, né? Hoje nós temos a confissão, hoje nós temos a Eucaristia, hoje nós temos a Santa Missa, hoje nós temos a Palavra de Deus. Então tudo isso hoje nos protege. Cristo nos libertou do cativeiro do demônio para a liberdade dos filhos de Deus. Então, graças a Deus. E quando ele expulsa esses demônios todos ali do tempo dele, ele está mostrando o quê? Eu vim para implantar o reino de Deus. Por isso ele começa a pregação dele, lá no primeiro capítulo de São Marcos, o reino de Deus está próximo. Crede no Evangelho e façam penitência, porque o reino de Deus chegou. Satanás vai ser expulso. O reino de Deus vai existir. Né? E também as curas de doenças que ele fazia eram uma manifestação do seu poder divino, né? E da vitória do reino de Deus. De madrugada, quando ainda estava escuro, interessante, né? Saía ainda escuro, de madrugadinha. Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Foi rezar num lugar deserto, de madrugada. Ele que é Deus, mas também é homem, foi rezar. Olha a lição que ele dá para nós. Antes dele enfrentar todo aquele trabalho durante o dia, ele vai rezar nas madrugadas. A intimidade com o Pai. É aquilo que eu falei. Se o pregador, o evangelizador, não reza, não tem essa intimidade com Deus, ele não tem força para pregar. Não tem motivação, não tem força, não tem unção do Espírito Santo. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. A gente vê a disposição que Jesus tem, então,
de pregar por toda a Galiléia, todas as sinagogas, expulsando os demônios, inaugurando na terra o reino de Deus. Então eu vejo aí, né, na mensagem desse evangelho de hoje, desta missa de hoje, né, eu vejo fortemente dois recados de Deus para nós. Primeiro, o sofrimento. Enfrentar o sofrimento na fé. Sofrendo na fé. Eu tenho um livro, não separei aqui, mas ele está aí comigo. É um livro que eu meditei profundamente nisso. O que é sofrer na fé? Né? Então, na fé, sofrendo na fé, nós oferecemos a Deus o nosso sofrimento pela salvação do mundo. São Paulo fala na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, São Paulo diz: eu completo na minha carne, o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Ora, como nós somos membros da igreja, membros do corpo de Cristo pelo batismo, então também nós completamos o que falta a paixão de Cristo, o que a cabeça da igreja, que é o Cristo, sofreu, o corpo também vai passar por essa paixão. Então, a maneira de nós valorizarmos muito o nosso sofrimento é oferecer a Deus, né? Pela igreja, pela salvação do mundo. Não perca uma gota de lágrima que você derrama, não. Não perca um segundo de dor, ofereça a Deus. Ofereça a Deus. E você vai ser recompensado muito. Você vai estar salvando almas. Porque a gente, para trabalhar para Deus, tem três maneiras. Três maneiras. Primeiro, trabalhando por Deus. As pastorais, a evangelização, a catequese, né? Tudo, trabalhando. Segundo, rezando. Rezando. E terceiro, sofrendo. Sofrendo. Essas três maneiras a gente trabalha pelo reino de Deus. Trabalhando pelo reino de Deus, rezando pelo reino de Deus, sofrendo pelo reino de Deus. Né? E o segundo ponto, que a igreja coloca para nós hoje aqui bem claro, é exatamente a pregação. Né? Pela pregação é que a fé entra pelo ouvido e converte as pessoas. Cada um, dentro da sua possibilidade, deve fazer então o que pode. É isso, meus irmãos, que eu queria colocar por hoje. Né? Peço a Deus que faça tudo isso frutificar no coração de cada um de vocês. Um grande abraço a todos. Tenham uma semana abençoada por Deus que começa no domingo. Né? E lembrando que domingos sem missa, né? É uma semana sem graça. Né? Domingo sem missa, semana sem graça. Né? A missa, a participação. Quem não pode ir à igreja por causa da doença, do Covid, assista pelo menos a missa em casa. Né? Medite bem a homilia e tal. Né? E tenham uma semana abençoada por Deus e por Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.